Pode ser que você esteja em uma cela muito arrumadinha, recém-chegado, e achando que isso é o que vai resolver a tua vida, porque afinal de contas o que a gente mais ouve por aí é: mude o seu ambiente, porque senão você vai continuar na mesma meleca de vida. Não é assim que a gente ouve? Então, mas será mesmo que isso é dessa forma? Ou será que você não consegue realmente mudar se não entender de inconsciente coletivo? Se eu for fazer uma comparação usando o exemplo da cela, é como se eu dissesse para você assim, ó: você está em uma cela, certo? Você precisa de mudar a sua cela, você vai para uma do lado, mas você continua na prisão. Você continua dentro da prisão. Não entender sobre o inconsciente coletivo, o que rege, mesmo que eu não perceba, as minhas tendências, a minha vida, é perder o controle sobre a própria vida, totalmente enganado na certeza de que está assumindo esse controle ao fazer uma mudança de ambiente. É por isso que, na minha visão, e isso cabe do que você ressoa com isso, tá? Mudar de ambiente não funciona, porque ao mudar de ambiente, você muda de cela. O que funciona é você sair da prisão. E você só consegue sair da prisão quando você quebra paradigmas e estabelece uma visão para além dessa prisão, fora dessa prisão. Entrar em consciente coletivo é trazer alguns conceitos que a maioria das pessoas conhece na forma mais rasa. E eu já vou explicar isso. Inconsciente coletivo é todo o padrão de repetição que é externo a você, mas que influencia a sua vida, e ao assumir essa influência, você se torna um molde desse inconsciente coletivo. E isso envolve desde crenças, limitações, e aí a gente tem todos os flagelos dentro disso, né? A necessidade do foco extremo, da ação desesperada, do desespero por tomar iniciativas, por ser incompetente na própria visão e ter uma frustração de autoimagem totalmente distorcida. Isso tudo tá no inconsciente coletivo, uma cobrança social, é a famosa frase da cobrança social. E como que a gente começa a perceber isso? Quando a gente começa a olhar fora disso, para cima disso. Perceber o inconsciente coletivo é entender que a porta da prisão não está fechada. E que mudar de cela não vai adiantar, não vai resolver o problema. O que acontece, por exemplo, com as pessoas, vamos usar esse exemplo para você ter clareza com isso, com as pessoas que, sob todas as horrorosas condições da cela que vivem, né, das condições de vida, da situação de vida que tem, conseguem literalmente transformar a vida mesmo a partir desse lugar. E aí você pode dizer: mas ela foi mudando de ambiente. Não, ela foi transformando o próprio ambiente e subindo degraus. Ou seja, ela muda dentro primeiro para depois mudar fora. Isso é começar a sair da prisão. Entender de inconsciente coletivo é sair da mesmice e da coisa rasa que a gente vê vendida por aí, de arquétipos. Afinal de contas, todo mundo que tá no Instagram em algum momento já ouviu dizer, o Instagram, qualquer rede social, você tem que escolher um arquétipo para você se espelhar. Já ouviu sobre isso? Eu acredito que sim. Mas ao ouvir sobre você precisa de escolher um arquétipo para você se espelhar, será que você realmente está entendendo o que isso quer dizer? Se escolher esse modelo primário, que estabelece um padrão diferenciado, um padrão que atrai as pessoas, que espelha as pessoas, porque as pessoas vão se sentir atraídas pelo que elas não têm ou porque elas têm e admiram nelas em você. O arquétipo faz isso. Ao escolher esse modelo, se você não entende o que isso significa dentro da sua própria vida e como esse inconsciente coletivo afeta a sua realidade, você muda de cela e continua na prisão. E é por isso que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem se sustentar dentro dessa visão rasa. Isso que eu tô falando aqui vai mais além um pouquinho, né? Eu vou começar a entrar em temas um pouco mais complexos para mostrar para você que tudo tá interligado. Quando eu penso em inconsciente coletivo,
Se eu for trazer a visão do Jung, que foi o grande precursor dessa questão toda, o que ele dizia? Que existe uma consciência colapsada fora de você que rege as realidades coletivas e, por ressonância, nós somos influenciados e impactados por ela. Por ressonância. Ou seja, se eu ressoo, eu me identifico, eu me entrego a isso. Existe e eu me entrego, ressoo. Entende? Se isso existe para várias questões, não existe só o arquétipo bonitinho que é colocado pro coach para você se espelhar nas coisas ideais, para você fazer o seu arquétipo ideal na rede social. Existem também os arquétipos, o inconsciente coletivo colapsado do que não é algo bom, algo ideal. E ao contrário do que muita gente pensa e coloca esses arquétipos coletivos dentro de caixinhas, né, para ficar mais fácil para separar, ou por não entender mesmo, e coloca, isso é uma crença limitante. Não, isso é um arquétipo coletivo colapsado de uma realidade que, ao ressoar com isso, você se identifica com isso e você vive isso. Quando eu coloquei o exemplo aqui da prisão, que as pessoas pregam de forma magnífica, grandiosa, vendem aí N questões, falando você tem que mudar o seu ambiente, porque se você não mudar o seu ambiente, você continua na porcaria da tua vida. Todo mundo já ouviu isso, né? Ir de encontro a isso e bater de frente com isso e dizer, você tá fazendo merda, você tá dentro de uma cela e tá mudando de cela, mas não tá saindo da prisão. É entender que o inconsciente coletivo está impactando a sua vida e ele é a prisão. A cela é escolhida por ressonância por você, mas não vai te tirar da prisão. Não vai. Colocar isso é entrar num assunto um pouco mais profundo, que diz respeito a como esse inconsciente coletivo, com que direito esse inconsciente coletivo impacta na minha vida. Como que isso funciona? Trazendo Jung para a conversa e jogando o que a gente tem de ciência, eu já vou deixar claro um ponto. Tira, se desfaz do véu, tá? De que a ciência que a gente tem, comprovada, evidenciada, é aplicada somente no celular que você usa e na internet que você usa. Porque essa é a caixinha demiúrgica, né? De mentira cega que nós somos colocados. Então sai dessa prisão desse momento, porque o que é fato evidenciado e comprovado não tem que funcionar só para tecnologia, que é o que a gente vê. Passa até em jornal nacional, né? Vai para muito mais além disso. Vai para tudo. Existe uma lei que rege isso. Eu emito essas energias ao colapsar, ao trazer para minha realidade esses pensamentos, chame como quiser, vamos colocar crença, que é uma palavra comum, de crenças colocadas, impostas e repetidas. E isso gera um inconsciente coletivo fora de mim. Para você entender melhor. É difícil ganhar dinheiro. Aí todo mundo bate com essa crença, com esse arquétipo da dificuldade do dinheiro coletivamente estabelecido. E você já entendeu, com certeza, em algum momento que você precisa de quebrar essa crença, se libertar desse inconsciente coletivo. Ótimo, perfeito, beleza. E aí, o que acontece comigo? Eu tenho várias realidades coletivas onde eu estou inserida em maior grau ou em menor grau. Vamos colocar a realidade aqui de onde a gente está, no Brasil. De que, por exemplo, a vida é dura para quem é mole, né? Que você precisa de tomar uma iniciativa. Você precisa, como eu disse, mudar o seu ambiente. Você precisa refazer as suas crenças. Trabalho te traz todo o mérito e você tem que suar sangue e lágrimas para conseguir o que você quer. Porque quem não soa sangue e lágrimas para conseguir no trabalho não é merecedor de nada. Isso é um colapso, isso é um colapso de onda de um inconsciente coletivo, entende? Isso foi repetido. Daí você veio para a escola, que é um modelo onde todos estão uniformizados e o padrão existente é necessário para que as pessoas se sintam em conjunto, em coletividade de forma confortável. Existe um sinal de fábrica tocando para você entrar e sair da sua sala? Existe uma ordem que não pode ser questionada? Existe um intervalo entre você e o outro?
Existe a prova individual e se você fosse dar mal, você que se lasque. Inconsciente coletivo. Porque isso é repetido só com você, Alecrim Dourado, ou comigo, Alecrim Dourado? Claro que não. Isso vem de anos. E muito antes do modelo escola ser formado. Entendeu? Inconsciente coletivo é tudo aquilo que está colapsado fora de você, que impacta a tua vida, e que a maioria não consegue entender que isso são arquétipos coletivos que governam a sua vida sem que você entenda. Como que isso funciona? Existindo isso fora de você, você é inserido nesse meio. Ao ser inserido nesse meio, por ressonância, e eu não tô dizendo aqui pra ninguém cortar a matrícula dos filhos na escola, eu tô dizendo pra pensar fora da caixa. Por ressonância, você entra dentro desse molde. Você ressoa com esse molde. E isso governa e direciona todas as suas ações. Quando você é ensinado em um arquétipo de que o seu ambiente não presta, porque você vê evidências ali que são citadas de que não presta, certo? Você ressoa com isso e se coloca dentro dessa coletividade. Você entra dentro dessa questão por ressonância. E aí você busca saídas, porque o ser humano, em constante evolução, entende inconscientemente que ele não tá parado. Você tem essa consciência, mesmo que você conheça a pessoa mais parada, estática, preguiçosa e sem noção do planeta, ela tem essa consciência, ela deprecia por isso. Porque ela sabe que ao parar-se, ela tá evoluindo. Então, se você quer, bora, vamos mudar, vamos sair desse negócio aqui. Daí você bate lá na internet, você acha o coach da galáxia, ou sei lá do que fala assim, você precisa de mudar seu ambiente, vai lá no Starbucks, toma um cafezinho de R$50, senta lá, sente o cheiro, presença, respira fundo, absorve o ambiente, né, materializa. Daí eu vou te perguntar, saindo da prisão ou tá mudando de cela? Sem entender do que é inconsciente coletivo, você vai para uma cela lindíssima, muito arrumada, e vai continuar colapsando por ressonância com o inconsciente coletivo. Entende agora porque essa questão de arquétipo e ressonância é muito maior do que a gente imagina? Por que não funciona esse negócio de adote um arquétipo para você? Existem questões para além, nos seus 95% de governo inconsciente, que você não conhece, que estão direcionando a sua vida. E aí, colocando a psicanálise na conversa, porque até agora eu falei de uma questão mais geral, mas mergulhando aí, o que acontece com você? Você tem total clareza de que você está tomando conta da tua vida, você está tomando conta das suas ações. Mas você só está usando 5% da sua mente para ter essa certeza. Você consegue realmente me dizer isso? Claro que não. Enquanto você não torna o que é subconsciente claro para você, tua vida não é tua. O inconsciente coletivo vai continuar colapsando. Você dentro da prisão, mudando de cela, pipocando para outra, porque essa aqui tá mais espaçosa, porque essa aqui tá uma cortininha rosa, porque essa aqui tá uma cortininha azul, e e continua dentro da prisão. Tá, Juliana, isso eu entendi. Mas como é que eu faço pra ir mais a fundo nisso, pra saber como é que isso funciona? Vou te chamar pro Clube Maestria Consciente, o link tá na bio, mas agora eu vou te dar uma chave poderosa. Poderosíssima. Dentro do limite de tempo e consciência que eu consigo passar aqui. O melhor que eu consigo pra você neste momento, tá? Eu disse no começo desse vídeo que muitas das coisas que já são comprovadas e evidenciadas estão dentro de uma caixinha confortável da ciência, ou seja, funciona para tecnologia. Tá? Só que desde 1980 e antes disso, que eu não vou nem citar dupla fenda aqui não, tá? Antes disso, a gente já tem estudos muitos comprovados e isso é fato. Isso é fato de que você e tudo ressoa em fótons, certo? Existe uma ação no local de um molde que é criado com essa ressonância. O inconsciente coletivo, por repetição de toda a humanidade, de tudo que é composto fisicamente dentro dela, vai se consolidando com isso. E isso forma uma realidade fora de você que existe. Só que tem uma coisa.
você tem a escolha de não ressoar com isso, quebrando esses perfis arquetípicos que estão em você. Por isso que eu não aceito esse termo banalizado de crença limitante. Você não tem que quebrar crença limitante nenhuma, porque toda crença é um limite. Ora bolas. Inclusive a crença de que você tem que crescer também é um limite. Ora bolas. Você tem que entender os arquétipos, o coletivo que está imposto em você e você está ressoando com isso e atravessar isso. Não é se desfazer do seu ego. Você nunca vai conseguir se desfazer dessa construção que foi feita em você, que veio de fora para você. Nunca vai. Mas você consegue atravessá-lo, porque você não é isso, você tem isso. E você enxerga para além disso, e isso é despertar de consciência. Entende agora? Juliana, mas eu só tava querendo entender de arquétipo para pegar o do herói, para pegar a minha bio da rede social ou minha descrição do canal para fazer ficar um negócio bonitinho, para poder atrair e vender. Beleza. Para quê? Você quer chegar onde com isso? Você quer mudar de cela para quê? Para pegar uma cela mais bonita? E o que vai acontecer quando você chegar na célula mais bonita? Então, ou você entende como o jogo funciona, ou você muda de célula. Só. E se conforma com isso. E tudo bem pra isso, gente. Ó, tudo bem pra isso. Fique em paz. Porque isso também não vai deixar existir. Esse povo falando, vou quebrar a matrix. Não vai, meu bem, não vai. Para com essa visão distorcida. Você não vai quebrar. Quebre a sua. Veja você fora da janela. Entender dessa questão energética que envolve física quântica, envolve física da consciência, muito. Envolve psicanálise total. Envolve tudo, porque não existe caixinha. Isso não tem que funcionar só dentro da tecnologia para você ver no Jornal Nacional, computador quântico. Meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, agora vamos lá, fechamos a caixinha lá, né? Que isso não tem que funcionar só ali, entendeu? A psicanálise não é pra quem tá precisando de chorar porque o namorado deixou. Você entendeu? Não é pra quem tá ruim na vida e tá desesperado. E como última saída vai lá pra ter um ombro pago e discreto pra chorar. Não é pra isso. A neurociência não é pra você ficar entendendo quantas vezes você ativa suas adrenais e te deixa estressado. Não é pra isso. Não existe essa caixa, aquela caixa. Existe um indivíduo. Enquanto você não encarar isso, que você não governa a tua vida porque vive dentro desse não conhecimento, dessa visão cega, demiúrgica da vida, você não sai da prisão, cara. Você troca de cela. Só troca de cela e vive nela bem uns 10 anos com aquele vazio incomodando até incomodar de novo e tudo bem pra isso. Tem gente que vai descobrir isso no fim da vida ou nem isso. Entendeu? Pega lá um livro que descreve os arquétipos, a gente tem um monte de baboseira aí hoje. Usa a cor X, a bio com a descrição, a palavra que ativa. Cara, tem algum sentido? Tem, se eu usar uma palavra, eu vou criar um caminho neurológico na tua cabeça agora, tá? Se você entender disso, o seu próximo passo vai mudar a vida de alguém. Acabei de criar um. Como que eu tô usando isso e pra que eu tô usando isso? O arquétipo que tá por trás dessa fala, dessa historinha hipnótica, porque gancho de rede social é hipnose. O arquétipo que está por trás disso foi colapsado com que intenção? Qual é a energia que eu estou ressonando com isso? Porque é isso que eu vou expressar. Ai, Juliana, mas isso é muito coach quântico, isso não tem nada a ver. Não, gente, não tô com incenso aqui aceso, não tô com os cristalzinhos, nada contra quem tem, entendeu? Mas deixa eu falar um negócio pra você. Vou contar um negócio pra você. Quando eu falo isso com você, eu ativo os seus neurônios de espelho. Porque eu trouxe você para um lugar que te encanta, que é um lugar de ter uma informação que o outro não tem. Analiticamente falando, quando você ouve isso, você fala, alguém vai me dar uma pílula que eu
posso ter poder sobre o outro. O seu ego constrói isso como um elemento de eu não ter uma perda, porque se eu tenho algo a oferecer, eu estou acima de. E você se identifica com isso. Isso libera as suas adrenais, os seus hormônios, ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, mas ele é do prazer também, é do poder também. Ele é ativado, liberado aqui. Isso gera uma emoção em você. Uma emoção é do corpo, pensamento é daqui. Isso gera uma emoção pra você que é lida pelo seu cérebro e fala, preciso mais dessa emoção. E aí isso te faz continuar na minha fala. Acabei de colapsar pra você algo na linha do inconsciente coletivo. Porque isso existe no inconsciente coletivo. Como assim, Juliana? Esse arquétipo do poder é do inconsciente coletivo e ele atua sobre a sua vida todo o tempo. Por você não identificá-lo, você ressoa com ele sem entendê-lo e busca tudo que se aproxima dele para continuar ele na sua vida. Isso é uma prisão. Entendeu? Isso é uma prisão. Ai, Juliana, eu vou ter que virar eremita, eu vou ter que subir um monte, vou ter que doar minhas roupas, tudo. Porque como é que eu vou viver sem... Não é nada disso. Isso é o papo distorcido, é uma realidade, não tem problema nenhum de falar isso. New Age, torta, que vive não sei em que planeta, entendeu? Que assume que tem que quebrar a Matrix e ver dentro dela. Você tem que enxergar, é diferente. E ser coerente pra saber o que você vai usar com isso. Beleza? Essa live de hoje foi um tapa aqui, esse vídeo de hoje foi um tapa aqui pra dar um início. Isso aqui é raso que eu tô falando, é muito raso, mas assim, superfície, tá? Pega essas 3 chaves pra tua vida. Você não tem que mudar de cela, você tem que sair de uma prisão. A tua vida é governada em 95% por processos inconscientes colapsados fora de você. Coletivamente, que entraram em você. Enquanto você não trabalhar o seu estado de presença e consciência dentro disso, você continua não tomando conta da própria vida, tendo a certeza absoluta de que tá tudo caminhando e você se esforça o suficiente para isso. Se você quiser entender mais sobre, o link tá na descrição. Vai lá, Maestria Consciente começa daqui a 2 semanas, logo em seguida do ciclo do Poder do Agora. Foi um prazer imenso estar com vocês. Quem quiser mais informações, me manda aí uma mensagem, a gente vai conversando. Hoje encaminha para alguém, porque seu fluxo de... Ah, tem isso, esqueci de falar. Seu fluxo de saída, gente, é proporcional ao seu fluxo de entrada. Se você ouviu alguma coisa que te ressoou, que tocou em você, fica calado não. Começa a levar o que você gostaria de receber. Porque você vai receber exatamente isso. Beleza? Mas eu espero que tenha feito sentido pra você. Até lá.